Então, a aula de hoje vai ser sobre a importância da saúde intestinal, 12 dicas práticas para melhorar a performance do seu segundo cérebro. Do que se trata esse tema? Nós já tivemos a oportunidade de, em aulas anteriores, abordar algumas coisas nesse tema, só que como a pesquisa evolui muito e nós nos mantemos bastante atualizados e vamos fundamentar todos os dados aqui com as devidas referências na literatura, mas o mais importante é que vocês saiam daqui motivados e entusiasmados e inspirados a fazer mudanças. Então, vamos também ter muitas dicas práticas para serem colocadas ainda hoje na sua atividade diária em relação à construção de novos hábitos e novos padrões de comportamento. Eu fui apresentado a esta oportunidade em 1995. Eu estava no magistério fazendo trabalho em pesquisa, ensino e ciências biológicas. Fiz parte de uma equipe de profissionais extremamente dedicados e fui um dos professores de biologia mais apaixonados na minha época e tive o privilégio e orgulho de influenciar a formação de gerações de profissionais que hoje estão aí no mercado. Então, eu conheci a Herbalife aos 32 anos, já tinha publicado alguns livros, essa aqui é a minha obra predileta e principal, um livro de biologia celular e molecular, que era a minha área de foco e de prazer de compartilhar conhecimentos nessa área mais complexa, bioquímica, fisiologia, tudo isso. Mas eu tinha uma série de desafios em relação à minha qualidade de vida. Estava sedentário, péssimos hábitos alimentares, e infelizmente nessa época o conceito de suplementação nutricional, inclusive nos meios acadêmicos, é que não servia para nada, apenas para tornar a urina mais cara. Graças a Deus e à revolução científica, isso mudou bastante de lá para cá. Essa foto que vocês estão vendo aqui à direita foi tirada recentemente em um cruzeiro da Herbalife, que nós tivemos o privilégio e o prazer de desfrutarmos no litoral sul do Brasil. E isso aqui sou eu dentro da academia aos 61 anos, super em forma, praticando atividade física, sem tomar um medicamento de uso controlado e contínuo, com energia lá em cima e, o mais importante, tendo resultados que são frutos não apenas de um único pilar, mas de vários pilares que compõem o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável, que hoje nós vamos compartilhar com vocês, o foco principalmente nos fitonutrientes e nas fibras. Então, a Herbalife ela solicita que a gente faça primeiro essa declaração para que todos tenham esclarecimento a respeito do que se trata exatamente esse nosso programa. A Herbalife ela promove um estilo de vida ativo e saudável que inclui uma alimentação balanceada, hidratação, atividade física, suplementação nutricional e descanso adequado. Os nossos produtos não têm o propósito de tratar, curar ou prevenir nenhuma enfermidade e são formulados e registrados para o consumo de produtos saudáveis. Então, tendo feito esse esclarecimento, vamos começar fazendo algumas provocações. O que não sabemos que não sabemos são as coisas sobre as quais jamais pensamos. Vamos refletir um pouco sobre essa máxima. O que significa isso? É o universo do desconhecido. Aquilo que eu não tenho conhecimento, literalmente não existe para mim. E a informação que eu não tenho pode estar me trazendo prejuízo. Por isso que nós gostamos muito de preparar esses conteúdos para aumentar o nível de conhecimento dos nossos alunos. E, juntamente com o conhecimento, nós temos a tecnologia, temos a ciência e temos uma comunidade que dá suporte à transformação da informação em hábitos saudáveis. Então, a primeira informação que eu quero passar para vocês são dicas de leitura. Livros que eu já tive a oportunidade de estudá-los, que estão aqui na minha biblioteca particular. Livros como O Cérebro Desconhecido, Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina, O Lado Bom das Bactérias, A Medicina do Amanhã, O Discreto Charme do Intestino e Superintestino. Qualquer que seja o livro que você escolha para começar a aumentar o seu conhecimento sobre este tema, uma dessas 6 dicas você já vai ter uma boa introdução. E que você daqui para frente aumente a sua intenção de obter mais conhecimento cada vez de fontes respaldadas pela ciência e que você possa colocar esse conhecimento em prática, que é o mais importante.
porque é a partir dessa prática que você vai gerar novos resultados. E ainda dentro dessas dicas de conhecimento, eu quero estimular que vocês assistam o mais breve possível esse novo documentário que acabou de ser publicado no Netflix, que tem esse título à esquerda em inglês original, Hackeie Sua Saúde, os segredos do seu intestino, mas que para o nosso público no Brasil ele foi traduzido com o título de Os Segredos da Alimentação. São 4 episódios e que vocês vão ter uma série de informações científicas e muito interessantes e bastante inovadoras sobre esse tema e que vocês vão ficar muito estimulados para aumentar o seu autocuidado. Agora eu queria introduzir o tema propriamente dito. Quando eu estava em sala de aula, dando aula de ciências biológicas, o que nós falávamos sobre o intestino, na realidade, sobre os intestinos, o delgado, esse amarelinho do centro, e o grosso, esse laranja, da periferia do desenho, nós falávamos apenas em digestão dos alimentos, em absorção dos nutrientes e em excreção dos dejetos. Nós não sabíamos praticamente nada sobre a microbiota intestinal e sobre as interações entre a microbiota, o intestino e outros órgãos do nosso corpo, principalmente o nosso sistema nervoso central, em destaque para o nosso cérebro. Então, com a evolução do conhecimento, se descobriu que grande parte do nosso sistema imunológico está associado aos nossos intestinos, há produção hormonal significativa nessa região e também síntese e liberação de neurotransmissores que afetam profundamente o nosso comportamento, dentre outras funções que nós vamos abordar nesta aula de hoje. Comecemos então para esclarecer um ponto que as pessoas muitas vezes têm uma ideia equivocada a respeito da dimensão dos nossos intestinos, que também explica por que o nosso sistema imunológico está principalmente localizado nessa região. Muitas pessoas já ouviram falar que a pele humana é o maior órgão do corpo. Longe de ser verdade. Porque se você pegar a pele de um homem muito grande e transformá-la num tapete, você tem mais ou menos uns 2 metros quadrados. Mas se você pegar um intestino, os intestinos, o delgado e o grosso, que dá 7 metros de comprimento, e abrir e observar pelo lado de dentro, você vai ver que tem pregas intestinais, que é o primeiro nível de aumento de superfície de contato e absorção de nutrientes. Mas se você pega essas pregas e leva ao microscópio óptico e aumenta cerca de 1000 vezes, você vai ter a visualização das vilosidades intestinais, que são projeções em forma de dedos, chamado projeções digitiformes, que aumentam mais ainda o contato e a superfície de absorção, de digestão e absorção dos alimentos do interior, da mucosa do intestino. Agora, se você pega uma vilosidade dessa e leva para um microscópio eletrônico para aumentar milhares de vezes, você vai ver que essas vilosidades têm um epitélio, tem uma camada de células únicas, todas justapostas, todas bem coladinhas, e na sua superfície, que está voltada para dentro do órgão, chamada superfície apical, tem as microvilosidades intestinais. Então, se você conseguir abrir todas as microvilosidades, as vilosidades e as pregas dos 7 metros de intestinos que nós temos, os biólogos já estimaram que isso aí daria um tapete que cobriria o piso de uma quadra de basquete, meus amigos. 400 metros quadrados de área de superfície é o que nós temos dentro do bucho, como nós falamos aqui no Ceará. Então, temos que ter muito cuidado, porque é uma superfície muito grande de contato com o meio externo, porque aquilo que está dentro do nosso sistema digestório não está dentro do corpo. Para entrar no corpo precisa ser digerido e absorvido. É por isso que tem tantos outros órgãos associados aos intestinos para exatamente cumprir essa função também de proteção. Nem todo mundo sabe que o corpo humano não é feito só de células humanas. Na realidade, ele é um ecossistema. E que nós temos mais bactérias do que células humanas. A maioria não tem essa informação. A proporção de micro-organismos para células humanas, até 2016, falava-se de 10 bactérias para cada célula humana. Mas com o avanço tecnológico, descobriu-se que esse número correto é de 1,3 bactérias para cada célula humana. Portanto, nós continuamos a ser mais bactérias que humanos. E essas bactérias desempenham papéis importantíssimos na nossa qualidade de vida e na nossa saúde. Dentre eles, papel nutricional, elas fabricam inúmeros nutrientes importantes para a nossa
necessidade metabólica. Elas afetam o nosso metabolismo, a nossa capacidade de uso ou estocagem de energia. A atividade imunomoduladora, portanto, elas podem alterar nossa capacidade de nos defender de micro-organismos patogênicos, nos defender de outras doenças, e atividade neuromoduladora, portanto, afetam o nosso estado de humor, afetam o nosso comportamento. Outrora, essa microbiota era chamada de flora intestinal, e ainda hoje nós vemos esse termo desatualizado, escrito em alguns textos. O nome flora intestinal é porque, na época, as bactérias eram classificadas como plantas, como vegetais, daí o termo. O nome correto é microbiota intestinal. E um ponto importante para que todos já gravem e dos cuidados que nós temos que ter com a biodiversidade desta microbiota. Como vocês estão vendo aqui na imagem de fundo, temos aqui uma foto da selva amazônica, nossa selva amazônica. E lá é a mesma coisa. Quanto maior a biodiversidade, mais equilíbrio e mais funções essa selva desempenha para a sua própria existência. A mesma coisa se aplica dentro do nosso sistema de micro-organismos e dentro da nossa microbiota. Os principais inimigos da nossa microbiota que afetam essa biodiversidade são, primeiro, o estresse crônico, ou seja, a inabilidade de gerenciar bem o estresse. Nós vamos dar dicas práticas sobre isso no final da aula. O uso de medicamentos, que é infelizmente abusivo, especialmente antibióticos, anti-inflamatórios e antiácidos, afetam profundamente a microbiota. Agrotóxicos, nós infelizmente somos grandes consumidores de agrotóxicos no Brasil, e isso afeta a nossa saúde, bem como a dieta pobre em fibras e fitonutrientes, que é outro grande desafio de saúde pública. Então, nós vamos abordar esses temas durante a nossa aula de hoje. Esse é o eixo que tem se pesquisado muito, tem 10 anos mais ou menos de pesquisa sobre esse tema, que é o eixo da microbiota, do intestino e do cérebro. Tem até esta sigla de EMIC, para se referir a essa conexão profunda que existe de funcionamento entre os micro-organismos, o nosso intestino e o nosso cérebro, e a influência que essa conexão traz para a nossa saúde, para a nossa felicidade, portanto, nosso estado de humor, nosso comportamento, nosso estado de espírito, e também impacta profundamente a nossa longevidade. Agora, do que se trata esse segundo cérebro, que vocês já devem ter visto aí em documentários ou na literatura? Ele tem 7 metros de comprimento, que são os nossos intestinos, delgado e grosso, 500 milhões de neurônios, nem todo mundo sabe disso, é a maior concentração de células nervosas fora do sistema nervoso central, são os nossos intestinos, trilhões de células que nem humanas são, que é a nossa microbiota, controla muito do que acontece no seu corpo, influencia bastante no que você pensa, sente e fica dentro da sua barriga. Este é o nosso segundo cérebro. Ele é chamado de Sistema Nervoso Entérico, ou SNE. E grande parte desses 500 milhões de neurônios está diretamente conectado com o cérebro em uma via de comunicação de duplo sentido. Observem essa imagem que foi obtida a partir dessa publicação científica, mostrando principalmente o nervo vago, que faz essa comunicação direta entre a mucosa intestinal e o encéfalo. Isso cria uma via de mão dupla de comunicação, que tudo que você processa no seu cérebro afeta o seu intestino, e tudo aquilo que está acontecendo no seu intestino afeta também o seu cérebro. E isso é um dado importante para que nós possamos ter mais cuidado com aquilo que nós comemos e com o nosso estilo de vida, devido às consequências serem muito mais expressivas do que o que outrora se sabia. Outro item importante também de pesquisas recentes é que esse sistema nervoso entérico também tem uma relação direta com a sensação de bem-estar, porque lá está responsável pela produção de mais de 90% da serotonina do organismo. Serotonina, acredito que vocês também conheçam como hormônio do bem-estar, hormônio da felicidade. Então, aquilo que você come e a maneira como você cuida do seu intestino afeta profundamente o seu estado de humor e o seu bem-estar.
70% das células de defesa do nosso corpo estão nos intestinos, e a razão principal é exatamente a dimensão que nós mostramos quando analisamos a anatomia. 400 metros quadrados de área de superfície em contato com o meio externo, isso traz risco. Então, é exatamente por isso que por trás da mucosa intestinal estão as células especializadas do nosso sistema de defesa. Então, eu queria que vocês olhassem esses próximos slides, que eu vou explicar de maneira bem didática para que todos entendam. Então, aqui na parte superior, nós temos o lúmen intestinal, que é considerado meio externo, fora do corpo, porque está dentro do sistema digestório, especificamente dentro do intestino. Lúmen significa interior do órgão. Então, nós estamos aqui mostrando os micro-organismos, a microbiota está dentro do intestino. Aí temos aqui uma camada de células dividindo o meio interno do meio externo, certo? Atravessando essa camada de células, você consegue entrar no corpo. E aqui embaixo nós temos o tecido conjuntivo com inúmeras células especializadas na nossa defesa imunológica. E essa camada de células única é chamada de epitélio de absorção. Então, são elas que, no final das contas, fazem a triagem e transferem os nutrientes dos alimentos que nós ingerimos para dentro do corpo e possibilitam que esses nutrientes sejam distribuídos pelo nosso sistema circulatório para nutrir e possibilitar a vida do nosso organismo. Agora, muita atenção. Observe a interação íntima que existe entre as células do sistema imune, do lado de dentro do corpo, e a microbiota do lado de fora do corpo, dentro do intestino, através do epitélio de absorção. Veja essa célula que está aqui destacada no centro, que é uma célula do sistema imunológico, especializada em fazer comunicação com o interior do intestino para avaliar o tipo de microbiota que está predominando naquele momento, para já alertar as células do sistema de defesa, caso tenha algum tipo de risco eminente em relação à nossa saúde. E um dos pontos também de destaque que garante que a gente permaneça em defesa desses micro-organismos oportunistas, que muitas vezes estão dentro do intestino, é o grau de adesão que existe entre essas células do nosso epitélio de absorção. Então, é exatamente esse grau de adesão, essa cola feita de glicoproteínas, que permite que aconteça a triagem e que só que se permita passar para dentro do corpo aquilo que tem utilidade e que não nos trazem risco para a nossa vida. Todavia, existem situações onde esse tipo de cimento é rompido e ocorre perfuração na mucosa intestinal. E isso é algo que é altamente indesejável e que nós vamos abordar daqui a pouco. Então, os nossos intestinos fazem um enorme investimento na manutenção de um sistema imunológico enorme, extenso e altamente ativo. Como falamos, cerca de 70% das células do sistema de defesa estão situadas abaixo do epitélio de absorção do nosso intestino. Recentemente, outras importantes conexões foram descobertas e tem muita pesquisa sendo acumulada neste sentido. Eu trouxe aqui para vocês 3 importantes conexões que os cientistas estão focados nelas. A primeira, o eixo intestino-fígado. 70% do fluxo sanguíneo para o fígado vem diretamente do intestino. E os pesquisadores estão analisando como é que as bactérias intestinais, como é que a nossa microbiota pode desempenhar um papel no risco de desenvolver, por exemplo, esteatose hepática, doença gordurosa do fígado que não tem origem alcoólica, mas sim origem de estilo de vida e de hábitos insalubres do ponto de vista nutricional. O outro tipo de conexão que está sendo muito estudado, que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é a conexão intestino-pulmão. As pesquisas estão atualmente analisando como a microbiota intestinal afeta a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica e a pneumonia e o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Veja como o nosso corpo, na condição de ecossistema, funciona, meus amigos. E, finalmente, a conexão intestino-rim. Os pesquisadores estão analisando como o rim doente afeta a microbiota e como a microbiota aumenta as toxinas liberadas na doença renal crônica. Então, cada vez mais a ciência acumula dados evidenciando a importância do cuidado que nós temos que ter com o bom funcionamento destes órgãos. E, neste sentido, eu quero o máximo de atenção agora para este conceito que nós vamos desenvolver a partir desse slide. No centro, nós estamos vendo os intestinos e as palavras equilíbrio
versus desequilíbrio. À esquerda temos aqui pintados de verde as boas bactérias e à direita temos pintados de vermelho as bactérias oportunistas que podem se tornar nocivas, podem se tornar patogênicas. Quando prevalece a população de bactérias positivas sobre a população de bactérias negativas, oportunistas, você tem o equilíbrio da microbiota e isso se chama eubiose, esse termo que está aqui grifado à esquerda. Quando, por alguma razão que nós vamos analisar aqui os principais fatores, as bactérias oportunistas proliferam e as bactérias simbiontes, as bactérias positivas, saudáveis, diminuem de quantidade, ocorre desequilíbrio da microbiota e caracteriza uma situação chamada de disbiose intestinal. O fator número 1 que acarreta esse desequilíbrio e também o equilíbrio é a nossa alimentação. São os fatores dietéticos. Então, aqui à esquerda nós temos as bactérias comensais e à direita as patobiontes. Positivas à esquerda, negativas à direita. Se você tem o hábito de consumir vegetais folhosos, coloridos, ricos em fibras e fitonutrientes regularmente, o que sucede? Você vai estar alimentando as bactérias positivas, que têm enzimas especializadas em decompor fibras e fitonutrientes. E vai matar de fome as bactérias oportunistas, as patobiontes, que não têm essas enzimas. Todavia, quando você faz uso de alimentos ultraprocessados com regularidade, você provoca o efeito oposto. Você mata de fome as bactérias positivas e alimenta as bactérias negativas que têm enzimas para digestão desse excesso de gordura, açúcar e sal. Então, meus caros, isso aqui é um fator que depende das nossas escolhas e que depende dos nossos hábitos e que é precedido de informação correta e atualizada que vocês, a partir de agora, já têm. E muitos de vocês também possivelmente já tinham essa informação antes dessa aula. O que eu quero agora não é só informar e atualizar, mas inspirar a mudança de hábitos. Então, a disbiose pode estar, em grande parte, sob nosso controle através da escolha de melhores alimentos para o nosso hábito de dieta. Por quê? Por que isso é tão importante? De novo, vamos olhar aqui para o epitélio de absorção, para o interior do intestino, para os vasos sanguíneos e para dentro do corpo. Então, lembra da junção intercelular normal? Aqui está tudo coladinho. Agora, observe aqui à direita que as células se separaram. O intestino tornou-se permeável, inicia uma inflamação na mucosa do intestino, e isso leva a uma situação muito perigosa, que é a entrada de micro-organismos patogênicos e de também moléculas que não foram digeridas, que podem se comportar como alérgenos. Então, você pode ter aí inúmeros tipos de doenças, inúmeras alergias, inúmeras doenças até autoimunes que podem ser provocadas por esse desequilíbrio na microbiota intestinal, que leva à perfuração do intestino. Então, quando você tem disbiose, você tem problemas que vão afetar seu corpo todo, começando no intestino. Mas quando você regula e tem eubiose, você fecha todo esse epitélio e consegue o equilíbrio que promove diversos tipos de benefícios para a nossa saúde. Então, para resumir, quero só que vocês analisem comigo esse slide por completo. Aqui no campo superior direito. Uma dieta rica em ultraprocessados, gorduras e proteínas animais, sobretudo, com elevadas calorias e poucas fibras e fitonutrientes, provoca a diminuição das bactérias simbiontes e aumento das patobiontes. Isso provoca o quê? Aumento na permeabilidade na mucosa intestinal, que é a ruptura do cimento entre elas, invasão de endotoxinas e bactérias e alérgenos para dentro do corpo, e isso leva a inúmeras complicações no seu estado de saúde, porque afeta o funcionamento de vários órgãos, como o fígado, como o pâncreas, como o tecido adiposo, como o músculo, como o cérebro e inúmeros outros, provocando desordens metabólicas que evoluem para inúmeras patologias. E tudo começou com o hábito alimentar que provocou o desequilíbrio da microbiota. Portanto, existem já muitas pesquisas consolidadas mostrando que, através do equilíbrio da microbiota, você pode evitar grande parte dessas doenças, pois essas complicações médicas podem estar sendo iniciadas pelo processo da disbiose. Isso aqui vem de um artigo que foi publicado em janeiro deste ano,
Vejam só que ponto de destaque aqui de atenção. Bactérias do intestino, da boca e dos pulmões foram associadas com o surgimento e a progressão da doença de Alzheimer. Portanto, modular esses micro-organismos é uma estratégia de neuroproteção extremamente promissora. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre que estratégias são essas que nós podemos lançar mão para melhorar o estado de equilíbrio da nossa microbiota e nos proteger dessas diversas doenças crônico-degenerativas. Em 2017 foi publicado um estudo, foi feito no Brasil, chamado o Estudo SIM, Saúde Intestinal Feminina, Saúde Intestinal da Mulher. E as conclusões foram muito curiosas. Vejam as estatísticas. 89% provocada por alterações de humor, 79% piora na vida sexual, 88% dificuldade de concentração no trabalho, 67% das mulheres brasileiras sofrem de problemas intestinais e 62% delas piora na qualidade de vida. Tudo isso por causa de mau funcionamento intestinal. E a conclusão do estudo eu coloquei aqui em destaque. As soluções mais comuns são beber água, melhorar a hidratação, consumir chás, também como estratégia de hidratação e de obtenção de fitonutrientes, consumir alimentos ricos em fibras e consumir probióticos. Esta foi a conclusão do estudo SIM Brasil. Então, meus amigos, temos aqui o Dr. Tim Spector dando para a gente uma dica muito poderosa. E vocês vão ver testemunho dele e declarações dele nesse documentário do Netflix que eu promovi no início da nossa aula de hoje. Ele diz: se você cuidar bem do seu intestino, ele cuidará bem de você. Então, agora vamos falar sobre as estratégias que estão à nossa disposição para nós melhorarmos o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos e simbióticos. O que é que são, para que servem e onde podem ser encontrados. Primeiro, quem são os pré-bióticos? São, sobretudo, fibras solúveis que nutrem a nossa microbiota intestinal positiva. Então, quanto mais a gente tenha disciplina com a ingestão dessas fibras diariamente, mais comida nós vamos entregar para essas bactérias e mais substâncias positivas elas vão fabricar que nos beneficiam. E vai criar aí a relação simbiótica. Probióticos são micro-organismos vivos que geram benefícios para a nossa saúde e que podem ser ingeridos através de alimentos fermentados, que contêm bactérias vivas. Simbióticos é o nome que se dá a um produto que contém os dois, contém tanto probióticos como contém pré-bióticos no mesmo alimento ou no mesmo suplemento. E, finalmente, pós-bióticos, que são produtos elaborados pela nossa microbiota intestinal e que trazem benefícios adicionais à nossa saúde que vão além da nutrição. E grande parte desses pós-bióticos são chamados de ácidos graxos de cadeia curta. E eles são absorvidos para a circulação sistêmica, são produzidos pelas bactérias do nosso intestino, as bactérias positivas, quando elas recebem o alimento adequado, principalmente fibras e fitonutrientes, e eles, então, circulam pelo nosso corpo e trazem benefícios para todos os nossos órgãos. E dentre esses fitonutrientes, vai o destaque para os polifenóis, que são os mais pesquisados. Quem são esses polifenóis e como é que nós podemos obtê-los? Vocês já estão vendo aqui uma série de sugestões na ilustração de fundo do slide. E estão vendo aqui um destaque para o professor com a sua super salada, que é algo que nós praticamos aqui com regularidade, tanto na nossa casa, quanto quando nos encontramos nas festas e nas comemorações das nossas famílias. Isso é algo que vocês também podem levar em consideração de começar a fazer a mudança de hábito para incluir esses vegetais coloridos, principalmente porque são ricos nesses fitonutrientes que trazem benefícios adicionais para a nossa saúde. Então, o papel dos polifenóis alimentares na microbiota, seus metabólitos e os benefícios para a saúde. Então, olha aqui para a imagem. À esquerda, temos alimentos ricos em polifenóis. Esses polifenóis entram no nosso sistema digestório, chegam lá nos nossos intestinos, são metabolizados pelas nossas bactérias positivas, fabricados novas substâncias que entram no corpo
e essas substâncias têm ação anticâncer, antidiabetes, anti-inflamatório, saúde cerebral, saúde circulatória, em particular, saúde cardíaca. Eu pergunto, se isso está fundamentado pela ciência e a literatura está com várias pesquisas acumuladas nos últimos anos, por que não irmos além da informação e começarmos a fazer mudanças práticas para colher benefícios e diminuir os nossos problemas de saúde do presente e do futuro? Então, aqui eu quero chamar a atenção para um dos polifenóis mais poderosos que existe na natureza, que está presente no chá verde, que é o epigalocatequina galato. E esse aqui é o nosso produto que contém o mais puro e mais tecnológico chá verde que existe hoje no mercado mundial. A Herbalife faz investimentos milionários na ciência e tecnologia que estão por trás desses produtos, em particular a partir de fornecedores tradicionais da China, que são os nossos fornecedores de matéria-prima, e nós fazemos extração, nós, quando eu falo, os cientistas da Herbalife, fazem extração utilizando essa tecnologia avançada sem utilização de álcool, que era exatamente para evitar efeitos colaterais no produto final. Então, a extração é feita a partir de água. Então, nós consumimos esse produto em família desde 1995, de forma ininterrupta, consumo diário, e temos inúmeros benefícios colhidos na nossa saúde ao longo desses anos. Agora, aqui algo que eu gostaria de adicionar para que vocês também levem em consideração e façam mudanças adicionais na sua, no tempero que você utiliza para preparar seus alimentos. Olha só que informação interessante. O aumento na ingestão de polifenóis provenientes de ervas e especiarias como cúrcuma, pimenta preta, pimenta do reino, cebola, alho, canela e gengibre, por exemplo, está associada a uma abundância no níveis mais elevados de bactérias positivas e redução das bactérias nocivas no nosso intestino. Portanto, a promoção da eubiose, portanto, a promoção do equilíbrio intestinal. Então, temos muito o que fazer e bons hábitos para construir, não é verdade? Mais uma informação importante: o papel dos ácidos graxos ômega 3 como pré-bióticos. Tem muito estudo sobre as propriedades dos ácidos graxos como anti-inflamatórios, como substâncias importantes para o bom funcionamento cerebral, para o bom funcionamento da visão, para o bom funcionamento da pele, mas a pesquisa como pré-bióticos é uma pesquisa recente. E esse estudo que eu trouxe aqui para vocês, ele mostra o impacto do ômega 3 como um pré-biótico, com a função de restabelecer o equilíbrio da microbiota quando ela está com a população de oportunistas prevalecendo. Então, ele restabelece a eubiose, portanto, ele equilibra e elimina a disbiose. Então, é mais um recurso natural que nós podemos lançar a mão, e esse é o nosso produto, que é espetacular, que também é de altíssima tecnologia, que nós utilizamos desde 1998, o ano em que ele foi liberado para consumo no Brasil, e que vocês também podem ter esse privilégio de ter todos os benefícios desse nutriente essencial que o corpo não fabrica e precisa dele na dieta, e que grande parte do hábito alimentar praticado no nosso país não fornece esse nutriente essencial, e diversos tipos de problemas de saúde estão se acumulando na população, dentre eles doenças neurodegenerativas. Agora vejam essa novidade. Olha o que é que está escrito aqui no título desses dois artigos. Aqui à esquerda, o papel da glutamina na complexa interação entre a microbiota intestinal e a saúde humana. E glutamina e a regulação da permeabilidade intestinal. Então, esse aminoácido que é produzido pelo nosso próprio corpo em condições normais, mas que quando você vive com estresse, pratica muito exercício físico, está com algum tipo de doença, ele se torna essencial. E você precisa obtê-lo a partir da sua alimentação. Então, ele é condicionalmente essencial. Ou seja, em condições normais você fabrica, mas em condições especiais você necessita ter suplementação, obter a partir da dieta, porque a sua capacidade de produção não atende à sua necessidade fisiológica. Então, existe um produto no nosso portfólio, da nossa linha para nutrição esportiva,
que é uma glutamina de altíssima qualidade que você pode considerar incorporar no seu programa nutricional para gerar esses inúmeros benefícios que têm a ver com o bom funcionamento do intestino e também dar suporte à recuperação muscular e dar suporte ao bom funcionamento do sistema nervoso. São múltiplas funções que você pode obter a partir do consumo diário de suplementação de glutamina. Agora, esse estudo, que foi publicado na revista inglesa The Lancet, ele foi um estudo encomendado pela Organização Mundial da Saúde e fala sobre a importância do consumo de fibras para reduzir a incidência de DCNTs, ou doenças crônico não transmissíveis, sobretudo doenças cardiovasculares, câncer, coloretal e diabetes tipo 2. Então, tem muitos estudos que estão sendo acumulados e estão sendo publicados dentro dessa área. E eu quero dar um destaque para 3 fibras alimentares especiais: a fibra de aveia, a inulina e a maltodextrina resistente, que você pode encontrar em alimentos, mas pode encontrar também em suplementos. Dentre esses suplementos, alguns nós temos no nosso portfólio que eu apresentarei doravante. Então, vamos falar primeiro sobre a fibra de aveia. Na realidade, várias fibras solúveis têm esse papel, mas tem um destaque porque tem muita pesquisa sobre a fibra de aveia e o poder de regular o colesterol através da alimentação. O colesterol, ele tem inúmeras funções no nosso corpo benéficas. Ele é base para a produção dos hormônios sexuais, estrógeno e testosterona. Ele é base para a produção da vitamina D, é base para a produção da bile, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Ele é um componente estrutural da membrana das células, garantindo o equilíbrio térmico e mecânico das células. Então, ele tem inúmeras funções benéficas atribuídas ao colesterol. O problema é quando ele está em desequilíbrio. E quando o LDL está em concentração muito elevada e o HDL está em concentração baixa, e também quando esse LDL está oxidado, devido a excesso de radicais livres circulando no seu corpo, por um estilo de vida desequilibrado, insalubre e uma alimentação pobre em antioxidantes, principalmente micronutrientes e fitonutrientes. Mas vamos aqui nos concentrar no poder das fibras para o controle natural do colesterol. Me acompanhe. 80% do colesterol que circula no nosso corpo é produzido pelo fígado, sobretudo. E 20% vem da alimentação. Então vamos nos concentrar aqui no fígado. O fígado, ele captura colesterol, eventualmente, da corrente sanguínea para eliminá-lo quando você tem excesso. E ele elimina através da vesícula biliar. Só que a maioria das pessoas não utiliza uma alimentação rica em fibras para conseguir essa eliminação. E o que sucede quando você não tem uma alimentação rica em fibras é algo muito curioso que eu vou explicar na sequência. Então, imagina que você comeu uma fonte de gordura, uma picanha gordurosa, uma fatia de pizza 4 queijo ou qualquer outro alimento que seja muito gorduroso. Na hora que essa gordura toca dentro do seu intestino delgado, na primeira porção, que é o duodeno, esse C que vocês estão vendo aqui na figura à esquerda, esse intestino produz um hormônio chamado colecistoquinina, que ele faz um curto-circuito entre o intestino e a vesícula biliar, que vocês estão vendo ali associada ao fígado, e a vesícula biliar, ela armazena e concentra a bile que é produzida pelo fígado, e cuja matéria-prima inclui o colesterol da circulação. Então, quando você deposita a bile dentro do intestino delgado, por efeito dessa comunicação, pela presença da gordura que acabou de chegar, que você ingeriu, essa bile vai ter uma função importante que é dissolver a gordura para facilitar a digestão que vai ser executada pela enzima do suco pancreático, que é essa glândula que está aqui ilustrada com a cor azul, didaticamente posicionada aqui na estrutura anatômica. Então, o que é que a bile faz? Ela é um detergente biológico. Ela fragmenta as gotículas, a gordura que está numa gota maior, em gotículas pequenas para facilitar a digestão. Depois de executada essa função, essa bile circula pelo intestino e antes de chegar no intestino grosso, ainda no intestino delgado, essa bile é reabsorvida e o fígado capta essa bile que foi reabsorvida e coloca de novo dentro da vesícula e não se dá o trabalho de produzir. E dessa maneira, o colesterol que deveria ser eliminado foi reciclado e voltou para dentro da vesícula. Todavia, quando você coloca fibras dentro da alimentação, acontece uma coisa muito interessante. A fibra de aveia, principalmente a beta-glucana,
que vem da fibra da aveia, ela aumenta rapidamente a excreção da bile e provoca a ressíntese dessa bile pelo fígado. E aí o fígado vai ter que buscar mais colesterol na circulação para fabricar a bile novamente, porque ela não foi reabsorvida, porque foi eliminada através da ingestão das fibras, foi eliminada nas fezes. Vamos mostrar isso com ilustração. Olha aqui. As fibras alimentares, tanto as solúveis quanto as insolúveis, têm a propriedade de quelar, ou seja, sequestrar a bile e o colesterol, reduzindo a sua absorção e facilitando a sua eliminação fecal. Observe a imagem que está bem fácil de interpretar. As gotículas amarelas são gorduras, as gotículas verdes são a bile, e as elipses, tanto marrom escura como marrom clara, são as estruturas de fibras, são as moléculas de fibra que você ingeriu através da sua alimentação ou da suplementação. Então, o que sucede é que tanta gordura vai diminuir a quantidade que vai ser digerida e absorvida, quanto a bile não vai ser permitido a reciclagem, ela não vai ser reabsorvida. Então, a bile e a gordura serão eliminadas com as fezes e o fígado vai ter que fabricar bile novamente. Então, vamos fazer um resumo aqui nesse slide. Observem. Primeiro, as fibras solúveis ligam-se à bile no interior do intestino delgado, etapa 1. As micelas formadas diminuem a reabsorção da bile pelo intestino, portanto, ela não será reciclada. Mais bile deve ser produzida novamente pelo fígado. A bile necessita de colesterol para ser produzida e, por consequência, as fibras solúveis provocam uma redução do colesterol plasmático por efeito colateral positivo de você ter ingerido fibras solúveis através da sua alimentação. Muito interessante isso. E agora vamos falar da segunda fibra, a inulina. 3 grandes fontes naturais podem ser utilizadas como fonte de inulina: a chicória, o aspargo e também a alcachofra. Infelizmente, na maior parte da alimentação, sobretudo no Brasil e aqui na região norte e nordeste, nós não temos hábitos de consumir esses vegetais. Então, existem possibilidades interessantes quando você utiliza suplementação de inulina, para que você garanta os benefícios dessa fibra que já também é muito estudada pela pesquisa científica. Vejam algumas das propriedades funcionais da fibra de inulina. A inulina combate a disbiose, olha só, aumentando o número de bactérias boas do intestino, particularmente as bífido e as lactobacilos. A inulina retarda a digestão dos carboidratos, porque ela afeta o índice glicêmico, permitindo que o açúcar seja liberado lentamente, sem provocar picos de hiperglicemia, consequentemente, sem provocar picos de insulina, o que promove níveis saudáveis de açúcar no sangue e diminui o armazenamento de gordura, que normalmente acontece quando você come muito carboidrato numa refeição. Estudos mostram que uma alta ingestão de fibra alimentar, como a inulina, também está associada a um risco reduzido de câncer coloretal, que é hoje considerado o terceiro pior tipo de câncer em termos de letalidade no corpo humano. Onde é que eu posso encontrar a fibra de aveia e a inulina? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo o nosso shake e a NutriSoap, que é o shake salgado, como fontes de fibra de aveia e inulina. Ambos entregam cerca de 3 gramas de fibra prebióticas de aveia e inulina por porção. E também você pode encontrar inulina no Nutreve e pode encontrar inulina na sopa instantânea e também no açaí proteico. Então essas são as nossas fontes. Fontes alimentares e fontes suplementares. Agora, que fibra é essa, a maltodextrina resistente? Ela está disponível nos Estados Unidos desde 1999. Ela é obtida a partir da transformação enzimática do amido, do milho. É termoestável, portanto, você pode tanto aquecer como congelar, que ela não perde as suas propriedades. E tem inúmeras funções e benefícios, como melhorar o trânsito intestinal, reduzir o índice glicêmico dos alimentos e estimular a liberação dos hormônios sacietógenos P2Y e o GLP-1. Olha que interessante essa informação, são as propriedades da maltodextrina resistente. E nós temos o privilégio de possuir em nossos suplementos, principalmente da linha Fiber Concentrate e Fiber Powder, a fibra Promitor.
que é uma fibra solúvel de altíssima tecnologia, fabricada pela Tate Line, que é a maior fábrica do mundo de fibras prebióticas, que fica na Inglaterra e que é fornecedora da Herbalife. Então, aqui nós temos à esquerda os 3 sabores de Fiber Concentrate, uva, que é inclusive esse aqui que eu estou degustando durante a aula, manga e mel e limão. Esse mel e limão é chamado Fiber Concentrate Immune, porque foi adicionado também, além da fibra Promitor, alguns micronutrientes em destaque para algumas vitaminas e minerais, oligoelementos, para melhorar a nossa função imunológica. E, perdão, esse Fiber Powder, ele tem uma característica muito interessante. Os 3 são em formato de fibra líquida, concentrada, tipo um gel, precisa ser diluído na água, para poder você degustar e você se beneficiar. Já o Fiber Powder ele pode ser adicionado a qualquer tipo de alimento, líquido ou sólido, e ele entrega 4 gramas de fibra, enquanto que o Fiber Concentrate entrega 3 gramas de fibra. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque nós devemos ficar atentos a essa recomendação da ingestão diária de fibras, que é recomendada pelo Instituto Nacional do Câncer no Brasil e pela Organização Mundial da Saúde. O que é que significa uma ingestão de 25 a 30 gramas de fibra por dia em termos práticos? É o consumo diário de 4 a 5 porções de legumes e vegetais, 3 a 4 porções de frutas, além dos grãos e cereais integrais. E nós sabemos, segundo as pesquisas do Vigitel, do Ministério da Saúde, que a população brasileira está longe de chegar perto desse hábito alimentar necessário a atingir essa cota. Então, no melhor cenário, nós chegamos a 15 gramas de fibra diariamente. E essa deficiência causa distúrbios no nosso corpo. E qual é o principal desafio aqui? Mesmo uma pessoa como eu, que tem uma alimentação altamente rica em fibras e equilibrada, por que é importante ter a suplementação como estratégia inteligente de uso diário? Venham comigo. Primeiro desafio: para você obter fibras nas quantidades que estão estimadas aí nos quadros vermelhos, dessas diversas fontes, como aveia, grão de soja, lentilha, pão integral e amêndoas, olha a quantidade que você vai ingerir de calorias para obter essas gramaturas proporcionais de fibras de cada um desses alimentos. O que leva a cada um de nós a concluir que é somente possível obter, através da alimentação, se você for uma pessoa fisicamente ativa, porque senão você vai ter uma ingestão de calorias acima da sua necessidade diária. E um outro desafio, olha só o que é que representam 25 gramas de fibras alimentares em quantidade de comida e diversidade. Vejam só, o que é que você tem que compor para obter 25 gramas de fibras alimentares. Isso aqui é uma das principais evidências da conveniência do uso de suplementos de fibra, enquanto você vai mudando o seu hábito alimentar, mas garante que todos os dias você tenha a meta de 25 a 30 gramas atingida com o uso de alimentos e suplementos, até porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela, baseada nessa estatística de que quase 78% da população brasileira apresenta deficiência no consumo de fibras, ou por falta de informação, ou por gostos pessoais, ela também recomenda a utilização de suplementos de fibras. E para a gente entender melhor essa regulamentação técnica, ela é valiosa para a gente saber onde encontrar as melhores fontes de fibra. Então, você fala que um suplemento ou um alimento é fonte de fibra quando ele fornece no mínimo 2,5 gramas por porção. Você pode falar que ele é fonte de fibra. Agora, atribuir alto teor ou alto conteúdo de fibra é somente quando ele tem igual ou maior que 5 gramas por porção. Então, eu fiz um levantamento aqui para tornar a vida de vocês mais prática em relação aos nossos alimentos e aos nossos suplementos. Do lado esquerdo, nós temos alimentos fontes de fibra, porque tem 3 gramas por porção cada um deles. Aqui à direita nós temos temos fontes de fibras, mas não temos nenhum com alto teor de fibras. O Onective tem 2,5, a linha Fiber Concentrate tem 3 gramas e o Fiber Powder, como nós já falamos, tem 4 gramas. O único suplemento do nosso portfólio completo que é de alto teor de fibra é o nosso suplemento alimentar de proteína em pó, sabor açaí, que tem alto teor de fibras e também alto teor de proteína. 5,7 gramas de fibra prebiótica por porção.
além de ser extremamente delicioso, sobretudo quando você combina com outros suplementos. Isso aqui é meu lanche predileto, quando combino o açaí proteico com Fiber Concentrate e com o Crunch. E ainda enfeita com as rodelinhas de frutas como banana, kiwi, morango, fica simplesmente delicioso, nutritivo, saciatógeno e muito prazeroso. Agora vamos começar a concluir a nossa aula e trazer o conteúdo aqui sobre probióticos. Alimentos ou suplementos que contêm bactérias vivas que fazem parte da nossa microbiota saudável. Destaque para as bifidobactérias e os lactobacilos. E aqui alguns exemplos de alimentos fermentados que podem ser incorporados na dieta, podem ser incorporados no hábito alimentar. Alguns são de outras culturas, mas que existem disponíveis nos bons supermercados ou em lojas de produtos naturais, como iogurte, chucrute, miso, tempê, kefir, kombucha e outros alimentos que trazem micro-organismos vivos que nos ajudam a reequilibrar a nossa microbiota intestinal e promover eubiose. Existem também suplementos na linha importada da Herbalife nos Estados Unidos e na Europa, que se vocês tiverem a oportunidade de visitar aqueles países ou conheçam pessoas que estão por lá, vocês podem fazer em encomenda e trazer para consumo próprio. Prebiótico, esse da esquerda, que tem nos Estados Unidos, e simbiótico, esse da direita, que tem na Europa. Nós tivemos recentemente em Portugal, no mês passado, e tivemos o privilégio de adquirir esse produto e estamos consumindo, e nos trazem inúmeros benefícios. Esses são suplementos. O prebiótico, eles têm possibilidade de você misturar com o probiótico e virar simbiótico. Então, esse aqui da esquerda é um probiótico. O da direita tem pré-biótico e probiótico, por isso que ele é chamado simbiótico. Então, ele é mais completo do que o da esquerda, que é o que se encontra na Europa. Agora, para a gente encerrar a nossa apresentação e dar as dicas práticas, eu queria fazer um levantamento resumido aqui, embasado na ciência para vocês, dos benefícios para a saúde das fibras alimentares. Saúde cardiovascular, câncer, diabetes, saúde intestinal, imunidade, saúde óssea e controle de peso. Todos estes fatores, vocês podem até capturar essa imagem, que a referência da fonte está aqui no rodapé do slide, e as diversas propriedades comprovadas pela ciência para os benefícios para cada um desses órgãos e cada um desses benefícios adicionais. Então, as fibras alimentares são consideradas hoje uma ferramenta poderosa para a promoção de saúde, bem-estar e longevidade. E agora, como é que eu vou fazer para começar muito bem o meu dia? Então, eu tenho aqui uma sugestão para vocês, que comece com um shot da imunidade e que tenha pelo menos esses 4 produtos. O Fiber Immune, da linha Fiber Concentrate, o Herbal Concentrate, à base de chá verde, chá preto e ervas aromáticas, o NRG, à base de guaraná da Amazônia, e a glutamina. Você pode adicionar limão, pode adicionar própolis e outros ingredientes da sua preferência, mas esses daqui são ingredientes básicos que vão melhorar bastante a sua imunidade e o bom funcionamento do seu intestino para você começar o seu dia da melhor forma. E preparar o seu corpo para o seu super café da manhã saudável, seu super shake. E é aqui a nossa receita, como é que eu preparo o meu shake e o shake da minha família diariamente. Shake com Nutrev, proteína em pó, Onective e Fiber Powder. Quando nós preparamos isso de acordo com a orientação que está no rótulo, nós teremos 33 gramas de proteína da mais alta qualidade, 30 gramas de carboidratos de baixo índice glicêmico, 13 gramas de fibras prebióticas e cerca de 300 calorias, que é altamente interessante até para o controle de peso, porque a média calórica das refeições principais no Brasil é acima de 600 calorias. Então, quando você faz a substituição de 1 a 2 refeições, mesmo com um shake completo como esse, você cria déficit calórico sem criar déficit nutricional, que é uma das chaves para você ter um emagrecimento saudável promovido pelo nosso programa. E aqui a conclusão: invista na sua saúde intestinal através dessas 12 maneiras simples de manter o equilíbrio. Olha que imagem bonita que ficou essa, com a seleção das 12 dicas: água, estresse, sono, exercícios, fibras,
alimentos fermentados, cores, polifenóis, ômega 3, ultraprocessados, álcool e antibióticos. Vamos analisar cada um. Primeiro, mantenha-se bem hidratado, predominantemente com água pura, em seguida com chás e depois vegetais que são ricos em água. Essa é a forma adequada de nós nos mantermos hidratados e promover um bom funcionamento do nosso corpo de uma maneira geral, mas de uma maneira mais específica quando nós adicionamos o consumo de fibras além do nosso hábito normal. Aprenda a gerenciar o seu estresse. E uma das formas mais poderosas de gerência inteligente do estresse é a prática regular de exercícios físicos, que também traz benefícios para a saúde e para o intestino. Pratique a higiene do sono, invista na qualidade do seu sono, porque também traz equilíbrio para o funcionamento do seu intestino, além de inúmeras outras funções benéficas para a nossa saúde, para o nosso metabolismo e para proteger o nosso cérebro de falhas e de doenças neurodegenerativas. Exercite-se com regularidade, como já recomendamos. Ingira diariamente fibras pré-bióticas, tanto através de alimentos como de suplementos, como nós apresentamos na aula de hoje. Consuma regularmente alimentos fermentados, que são os probióticos. Mantenha alimentação rica em cores. Quanto mais colorida e frequente for a sua ingestão de fitonutrientes, mais investimento você estará fazendo na sua saúde de uma maneira geral e, em particular, ao bom funcionamento do seu intestino. Ingira regularmente polifenóis, um tipo particular de fitonutrientes que você encontra nos chás, no chocolate amargo, com mais de 70% de cacau, nos frutos vermelhos, que você pode utilizar para preparar os seus shakes, que ficam maravilhosos, e também você pode ter através das ervas e especiarias, como nós mostramos nesta aula de hoje. Consuma diariamente ômega 3 através de alimentos como peixes de águas salgadas e geladas e profundas e através de suplementos, como o nosso Herbalife Line, que você tem à sua disposição no Brasil. Evite ou reduza o consumo de ultraprocessados, porque não fazem bem para a saúde, nem quando o consumo é eventual. Então, é algo que tem a ver com hábito alimentar e tem a ver com consciência. E quem tem filhos pequenos, essa consciência deve ser mais ampliada, porque quando você expõe a criança a alimentos ultraprocessados, eles são ricos em gordura, açúcar e sal, e muito pobres em nutrientes essenciais. Você praticamente fecha a experiência de sabores na cabeça da criança e ela fica resistente ao longo do seu desenvolvimento para experimentar alimentos diversos. Isso já cria complicações na saúde ao longo da sua própria existência. Então, é uma responsabilidade adicional para os pais. Então, é algo que você pode ensinar a partir do seu próprio exemplo. 11º, evite ou modere o consumo de álcool, principalmente em relação ao fato de que o álcool é um dos maiores promotores de câncer de colo intestinal. Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é algo que deve ser levado em consideração e deve ser maneirado no consumo e diminuído na frequência. E, finalmente, utilize antibióticos, anti-inflamatórios e antiácidos com muito critério e extrema necessidade. Esses eram os conteúdos e as dicas práticas que eu tinha para vocês nesta nossa noite, nesse nosso momento saudável do mês de maio. Estamos aqui com muita satisfação concluindo mais uma contribuição do nosso Centro Avançado de Negócios e do nosso consórcio nacional Legacy Team. Então, agora vamos entrar em ação para tornar o mundo mais saudável, próspero e feliz. Esse é o nosso convite para você fazer parte da nossa missão, seja como cliente, seja como parceiro de negócio, seja como empreendedor. Muito boa noite a todos, parabéns pela presença e sejam todos muito bem-vindos à Herbalife. Aproveitem a oportunidade, conversem com o seu distribuidor para que, se alguma dúvida ficou não respondida, ele possa lhe ajudar a esclarecer e nós estamos à disposição para perguntas através das nossas redes sociais. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos, foi um grande prazer estar com vocês. Saúde.
Saúde para o Zoom, saúde para o YouTube. Sejam muito bem-vindos, meus amigos.